pessoal, tudo certo? Você piscou e tá tendo aí mais uma rodada do Brasileirão e do Cartola chegando. 32ª rodada que começa neste final de semana e vai até quarta-feira, uma rodada bem longa, bem desmembrada, por conta do jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Aí por conta disso, tem jogo sexta, sábado, segunda, terça e quarta-feira. E aí ficou o alerta, o jogo entre Fluminense e Grêmio, que acontece na sexta-feira, não vale para esta rodada. O mercado ele começa a valer a partir de sábado e vão com os jogos até quarta-feira. Então atenção nessa 32ª rodada. E na anterior, olha, estamos de parabéns, passamos dos 100 pontos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Fizemos 102,55 pontos. Estouramos com vários jogadores, principalmente o Bernabé, lateral esquerdo, que passou dos 18 pontos. Mas olha, uma rodada quase perfeita, só erramos no goleiro que o Everton deixou a gente na mão, negativando, né? Pô, o Everton não dá pra ser desse jeito. Mas de resto, o time foi muito bem, tanto é que fizemos mais que o dobro da média dos cartoleiros, que ficou em 48 pontos. E aí, claro que o nosso bolso tá mais cheio, né? Eu sou rica! O nosso patrimônio tá cheio, temos 155 cartoletas, então dinheiro não falta para montar o time, mas agora chega de papo e vamos ao que interessa, né? Que são as dicas para a 32ª rodada. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino e também da KTO. E começando as dicas, vamos de goleiro, né? Com o Cássio do Cruzeiro. O Cássio vem numa fase excepcional no Cruzeiro em números, foi decisivo, por exemplo, no jogo contra o Lanús pela Copa Sul-Americana, e em 16 jogos no Brasileirão são 66 defesas, um número muito bom. Porém, o Cássio tem tem sofrido muitos gols jogando em casa. O Cruzeiro, nos últimos 4 jogos como mandante, sofreu gols, foi vazado nessas 4 partidas, sofrendo gols, um gol em cada jogo. E o próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Flamengo no Mineirão. Só que aí tem uma outra situação. O Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro justamente entre as duas finais da Copa do Brasil. E como está no G4 sólido ali, dificilmente briga pelo título e dificilmente sai dessa posição, deve poupar alguns jogadores visando a final do campeonato, especialmente dependendo do que acontecer nesse jogo de ida no Maracanã. Então a tendência é um time misto ou até mesmo reserva no Mineirão. E o Cássio, mesmo sofrendo gols, quando é vazado, faz 2, 3 pontos. Ou seja, se ele mantiver essa média e conseguir um SG, é para jogo para 7, 8 pontos. O Cássio é um goleiro que trabalha muito, o Flamengo é um time ofensivo, então a tendência é que mesmo que ele sofra gols, faça boas defesas. Por isso nós estamos de Cássio no gol. Seguindo as dicas, já falamos o nome dele aqui e vamos repetir: Bernabé do Internacional. O cara tá demais. São apenas 12 jogos nesse Brasileirão, só que em 5 ele passou dos 9 pontos no Cartola. É um cara muito cartoleiro, é um cara tão bom defensivamente quanto ofensivamente. Para você ter uma ideia, ele é lateral, já tem 3 gols no campeonato e outras 2 assistências, ou seja, quase que a cada 2 jogos em um ele tem participação a gol. E além disso, já são 27 desarmes, uma média aí de pouco mais de 2 desarmes por jogo. Então você pega uma estatística fundamental aí, que é gol ou assistência, com essa média de 2, 3 desarmes, é jogo para ele garantir a pontuação alta mesmo quando não tem SG. O próprio jogo contra o Atlético Mineiro foi isso, fez 18 pontos sem SG. Então, o Atlético Mineiro fez um gol contra o Internacional no jogo da Arena MRV. Então o Bernabé é aquele cara que está passando por cima, é um jogador excepcional, é um cara que vai fazer muita diferença. E o Internacional, embora o jogo seja só lá na terça-feira, recebe o Criciúma que vem patinando, vem sofrendo empates nos gols nos finais dos jogos e está brigando contra o rebaixamento, enquanto o Internacional ainda sonha com um G4, quer mais na competição, vem muito bem desde que o Roger Machado acertou esse time, é o melhor time dos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é um Bernabé muito participativo e contra o Criciúma, por isso a nossa escolha para a lateral desta rodada. E no meio campo, a nossa dica é Garro do Corinthians. É isso mesmo, a gente sabe que é um clássico, né? Corinthians contra o Palmeiras, jogo marcado para segunda-feira na Neoquímica Arena. Palmeiras vice-líder, sonhando com o título a 3 pontos do líder Botafogo. E o Corinthians, que agora saiu da zona de rebaixamento, mas não consegue respirar aliviado, sabe que um tropeço pode voltar para o Z4. E aí como é que a gente escolhe o Garro? Por mais que seja um clássico, o Garro tem números muito bons no Cartola, tem uma média aí de mais de 9 pontos quando joga na Neoquímica Arena. E o jogo é nesse estádio no clássico de segunda-feira. Tanto que nos últimos 4 jogos, por exemplo, na Neoquímica, o Garro em 3 deles passou dos 14 pontos. E quando não fez uma pontuação tão expressiva, fez 5,5 contra o Internacional sem participar de gols. Ou seja, 5,5 sem scout decisivo, convenhamos que é muito bom.
apesar de ser um clássico, é um jogo truncado, mas vai ser um jogo muito aberto também. O Corinthians precisa do resultado, não pode se fechar esperando o Palmeiras. E o Palmeiras, por sua vez, precisa do resultado para seguir na cola do líder Botafogo. Então, a tendência é de jogo com boas oportunidades para os dois lados. E o Garro é essencial, né? São 6 gols e 6 assistências nesse campeonato. É o cara do Corinthians, é o típico camisa 10. Além disso, sofre faltas, é o cara da bola parada, também desarma bem. Enfim, é por onde passa o jogo do Corinthians. Por isso, a nossa dica no meio campo, embora seja um clássico, é Garro do Corinthians. E lá na frente, para o ataque, vamos de Borré do Internacional. O Borré também é outro jogador que se encaixou com o Roger Machado. Para se ter uma ideia, nos últimos 6 jogos do Inter, ele fez 4 gols e deu 1 assistência. É um cara que melhorou os scouts, dos 6 gols no campeonato que ele fez ao todo, 4 nessas últimas partidas, como a gente falou. E o Internacional recebe um Criciúma que tem a 5ª pior defesa do campeonato, com 44 gols sofridos, sendo que mais da metade, 25 deles, foram sofridos contra o Criciúma jogar como visitante. Jogo marcado para o Beira-Rio, Internacional querendo de repente uma vaga no G4, querendo ultrapassar o Flamengo na tabela, que é quem está mais próximo ali na classificação. A tendência é o Criciúma sofrer com o Internacional ofensivo. O Colorado vai para cima, vai buscar essa vitória. O time gaúcho que só tem 2 derrotas como mandante. Então o Inter é um dos melhores times jogando em casa. O Criciúma vem tendo tropeços recentes, como a gente já falou aqui. Então a tendência é que o Borré tenha bastante oportunidade, vá finalizar gol e quem sabe mantenha essa boa média aí de uma participação quase por jogo de gol ou assistência. Por isso a nossa dica é Borré do Internacional. E o nosso capitão já é um cara aqui também que já passou várias vezes, já vestiu a braçadeira aqui em outras rodadas, e Estevão do Palmeiras. E seguindo a mesma lógica que a gente falou do Garro, é um clássico, é um jogo complicado, é um time que briga pelo título contra outro time que briga contra o rebaixamento. De qualquer forma, é um jogo que promete ser aberto. Palmeiras e Corinthians têm feito jogos bem abertos, com muitos gols. Há muito tempo não tem um 0-0. O jogo dessa vez na casa do Corinthians, mas ainda assim o Estevão tá sobrando nesse campeonato. É o jogador com melhor média geral esse ano em 2024, mais de 8 pontos por jogo. Para você ter uma ideia, das últimas 6 rodadas, em 5 que o Estevão jogou, ele passou dos 10 pontos. Quem lembra no jogo contra o Cuiabá que ele chegou a 28 pontos. Então é um jogador com números expressivos, artilheiro do campeonato com 11 gols. Além disso tem mais 8 assistências, ou seja, são 19 participações a gols em apenas 25 partidas. E o Estevão é um cara muito marcado, sofre muitas faltas, isso conta pontos. Também desarma bastante pelas jogadas pelo lado do campo. Então, da mesma forma que a gente espera o Corinthians buscando gol porque precisa da vitória, eu não vejo o Palmeiras jogando retrancado, jogando por uma bola. E claro, a válvula de escape do time palmeirense vai ser o Estevão. Então vai finalizar, vai sofrer faltas e se conseguir aproveitar uma oportunidade de marcar gol, por que não, né? Então, por isso, braçadeira no garoto Estevão na rodada. E a nossa ousadia é na zaga. Ousadia pra vencer! Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Dessa vez é Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Isso mesmo, Red Bull Bragantino que entrou na zona de rebaixamento na última rodada, vem num péssimo segundo turno, é o pior time dessa segunda parte do campeonato, virou a sério candidato ao rebaixamento e sofre muitos gols também. Mas aí por que o Luan Cândido? O Bragantino joga em casa contra o Cuiabá, e o Cuiabá nos últimos 7 jogos no Brasileirão, em 6 não marcou gols, só marcou na vitória por 2-0 sobre o São Paulo. E jogando como visitante, não balança as redes há 5 partidas. É um time que vem fazendo poucos gols, já virou um sério candidato ao rebaixamento, dificilmente vai escapar esse ano. E aí a tendência é que o Bragantino acabe não sofrendo gols. O jogo é em casa, o Bragantino estreia um novo técnico, então talvez dê uma reanimada nos caras lá. E daí tem outro agravante, né? O Bragantino, se ganhar, pode sair da zona de rebaixamento, o Cuiabá já está afundado, e o Luan Cândido, entre os defensores, entre os zagueiros do time paulista, é quem mais aparece lá na frente com finalizações. Já fez gol de pênalti, então a gente pensa num saldo de gol dessa partida, no SG. Um ou outro desarme do Luan Cândido e ainda um gol, pode passar dos 10, 12 pontos, então é um jogador pouco visado para a rodada, mas a defesa do Bragantino é uma boa dica para essa rodada, por isso a nossa ousadia é Luan Cândido, zagueiro do Red Bull Bragantino. E tá aqui o nosso time completo. Lembrando, como a gente falou, o jogo de sexta-feira não vale entre Fluminense e Grêmio. O mercado fecha no sábado, às 3h59 da tarde. E até lá, como sempre, uma ou outra mudança pode ocorrer no nosso time, de acordo com as notícias, com as escalações que saem, mas a base é essa aqui. E novembro tá só começando e ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça,
da Estúdio da Barba. O campeão de outubro foi o Marcelo. Parabéns, Marcelo, nós vamos entrar em contato com você para você saber como retira o prêmio. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto, mas o campeão geral, aí é kit completo para dividir com a galera. Tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também se inscreva aqui no canal, acione as notificações para você receber sempre aviso quando tiver um vídeo novo e também diga aí se você está gostando das nossas dicas, se nós estamos ajudando você a ir bem no Cartola e também como é que está a tua média geral nesse Cartola 2024. Então boa sorte, galera, e valeu!